Tem um exemplo muito interessante aqui em Belo Horizonte, é um presídio de passagem, chama Ceresp, onde até ficou o detento goleiro Bruno na época. Então, nesse centro de passagem, de detenção provisória, nós instalamos TVs LCDs em cada cela tem aproximadamente 20, 30 pessoas, com autorização da direção do presídio, e nessas TVs exibimos a Rede Super de televisão. Fomos até acusados por um jornal de grande circulação de São Paulo, de proselitismo, disso. Estava errado, o Estado é laico, ele tem direito, mas ele não tinha nada ali dentro. Ou seja, o preso não tinha direito a nada. Colocamos uma televisão e o diretor tem a autonomia de mudar a programação, de colocar um DVD ou de desligar a televisão, de um sistema falar ao vivo para os presos ou colocar qualquer mensagem que ele queira. Os presos nas celas têm o direito de aumentar o volume ou abaixar, aumentar o brilho ou não. Então, querendo ou não, o direito dele foi preservado. Mas, para nossa surpresa, não tanto assim, já sabendo o poder de Deus, vários daqueles, vamos falar assim, hoje irmãos, tiveram acesso a uma programação 24 horas. Aquilo, é isso que nós estamos conversando aqui. Esses programas estão assistindo lá. Manda até um abraço para você que nos assiste aí. Estamos falando de vocês. Dessa cultura sendo transformada. Por quê? Uma mensagem levando de esperança onde há desesperança. A Rede Super não trabalha em cima da espetacularização da mídia, ela trabalha a partir de um pressuposto que há a possibilidade de alguém viver e mudar a sua história, numa cultura perfeita, vamos dizer assim, ao lado de Cristo. Essas pessoas mudaram a sua postura, elas perceberam que é possível uma vida nova. Num ambiente propício a cada dia mais piorar a situação, houve uma ressocialização, sem imposição, sem nenhum tipo de lavagem cerebral. E só uma coisa importante, Charles, a gente não pode confundir Estado laico com Estado ateu. O nosso Estado é laico, mas ele não é ateu. Estado laico significa que todos os indivíduos, todos os cidadãos, eles têm o direito e a liberdade de escolherem, de fazerem a sua opção religiosa. É isso que significa. E a Constituição brasileira, ela também nos garante, não só a Constituição brasileira, mas tratados internacionais que nós assinamos, etc., nos garantem o direito de expressar nossa fé, de compartilhar nossa fé e das pessoas ouvirem. Entende? Então, assim, as pessoas confundem, né, Estado laico com Estado ateu. Nós temos o direito de pregar, de expressar nossa fé, e as pessoas têm o direito de aceitar ou não. Né? E só lembrando, a Bíblia fala que para a gente se lembrar dos encarcerados como se estivéssemos com eles. Né? Então, assim, bênção, graças a Deus por esse tipo de iniciativa. É isso mesmo. E dentro desse trabalho, nós citamos aqui a MTB. O que é o trabalho da MTB? E como é que você se envolveu nesse trabalho, nessa parceria com a CEPAL, que é hoje uma das instituições mais sérias, trabalhando com missionário, trabalhando sobre liderança, com liderança e preparando. Aí sim eu vejo ter uma mente aberta, despertando novos líderes para essa perspectiva. Queria que você contasse para as pessoas compreenderem. A CEPAL é a minha agência missionária. CEPAL significa servindo aos pastores e líderes, significava serviço de evangelização para a América Latina, antigamente. CEPAL está no Brasil há mais de 50 anos, uma iniciativa do Billy Graham na época, Luiz Palau, e hoje significa servindo aos pastores e líderes. É uma agência missionária. A CEPAL é uma das agências filiadas à MTB. A MTB é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Ela tem hoje 47 agências missionárias filiadas, 15 dessas trabalham com indígenas, né, que são esses que a gente está falando, mas no total são 46 que trabalham no mundo todo, não é agências missionárias. Tem também as denominacionais, a Junta Batista de Missões, a Junta Presbiteriana de Missões, todas elas são filiadas à MTB. É um princípio muito bonito que começa a nascer uma liderança, né? Compartilhada em unidade. É uma busca por unidade, de fato. Né? Nós vemos entre as agências indígenas, né, o fato da MTB ter surgido. A MTB surgiu em 1975, então tem bastante tempo já. Logo depois de Lausanne, né? Lausanne foi aquele 72, foi aquele boom, né? E, aliás, aquelas 2, 3 décadas seguintes foram os tempos áureos de missões, né? Aqui no Brasil. Crescimento tremendo no número de missionários, envio de missionários, etc., Deus queira que nós voltemos àquele ardor, daquele período. Né? Podemos voltar. Comemorando aí 40 anos, 40 e poucos anos agora, em 2014, quem sabe. Exatamente. E a igreja cresceu muito, enriqueceu, né? Então nós temos tudo hoje para voltar àquele período. Né? Mas, assim, só em relação à MTB, então o propósito da MTB é esse trazer unidade. Né? Então, entre essas 15 agências indígenas, por exemplo, isso é muito palpável. Nós temos o DAI, que é o Departamento de Assuntos Indígenas da MTB. Né?
Então o DAI ele promoveu uma unidade, uma aproximação e uma cooperação entre agências que hoje assim, potencializa o trabalho de todos, é algo muito bonito de se ver. Então, quando nós estamos em Brasília, por exemplo, estamos representando todas essas agências. Né? Como é que é a receptividade em Brasília? No Congresso, no governo, na Câmara? É claro que você trilhou e desbravou, porque provavelmente poderia ter uma resistência natural pela imagem que se passava, mas hoje você está frequentemente abrindo caminhos. Como é que você percebe essa entrada hoje do Evangelho, de uma missão organizada, e aí várias agências unidas com uma liderança e você sendo um porta-voz? Isso já é um avanço significativo na obra missionária. Sim, graças a Deus. Nós temos, há muitas dificuldades, certamente, porque as pessoas carregam dentro de si suas ideologias, não é? Então, nós sempre, quando estamos conversando, por exemplo, com alguém dentro da FUNAI ou alguma coisa assim, a pessoa está por trás da sua própria ideologia, que muitas vezes a protege, né, de ouvir, de entender o que estamos falando. Então, a articulação nem sempre é fácil. Nós temos a ajuda de alguns parlamentares, né, que são membros de igrejas, que são evangélicos, alguns pastores, etc. Mas nós não temos ainda uma bancada evangélica unida. Existe a Frente Parlamentar Evangélica, né, que é a chamada bancada evangélica. Ela tem hoje 70 e tantos deputados federais, acho que são 2 ou 3 senadores, mas de fato ela não é tão unida. Há um número menor, talvez uns 20 e poucos ali parlamentares que caminham mais junto, tem reuniões semanais, etc. Nós temos que tomar cuidado com tudo, né, com a forma como nós fazemos as coisas. Precisamos pensar também que os evangélicos no Brasil são muito numerosos hoje, né? São aí 45 milhões, né? As pessoas falam. É um então isso exerce uma número pressão. De poder de voto, exatamente, né? Exerce uma pressão sobre o governo. A gente não pode deixar de certa forma, nos valer dessa força, porque a política, só para tentar desmistificar um pouco essa questão da política, né? Historicamente, nós a gente vamos fala precisar assim, de outro programa. Rapidamente, assim, historicamente a gente não se envolve com política, né? Sim. Não nos envolvemos com política. Política é pecado, né? Política é pecado, não pode e tal. Mas, na verdade, nós vivemos num ambiente político. Se a gente está envolvido de uma forma ou outra, mesmo pela omissão, né? Então, a gente tenta abrir espaços dentro do sistema na forma como ele está posto, como ele existe, né? Uhum. Então, não tem sido fácil. Não é fácil, mas nós vamos mostrando a nossa cara, dialogando. E assim, o grande ganho, ele vem, é isso que eu tenho provado, por via, primeiro, da oração. Muita oração, pessoas orando, pedindo que Deus nos conduza, nos dê discernimento e sabedoria. Segundo, pelo relacionamento, né? Então, mostrando quem nós somos, não é? Mostrando de fato quem nós somos, conversando, abrindo o jogo, né? Dialogando respeitosamente. É o que a gente faz aqui, tem uma mente aberta, né? Exatamente. Isso muitas vezes quebra barreiras. Sim. E é o que tem aberto portas para nós. O que hoje você tem de maior necessidade, até de apoio, de logística, de ajuda, hoje para esse trabalho? Porque essa acaba sendo uma oportunidade também de conseguir parceiros. Essa é uma pergunta que não estava nem combinada. Não. Hoje, assim, sendo transparente, a MTB, ela, como as agências missionárias no Brasil, ela caminha com dificuldade na questão de recursos, etc. Né? As agências missionárias, elas operam, todas elas, com muita dificuldade, com muito esforço, né? Muita carência de recursos, carências humanas e etc. Como sempre foi, a história de missões sempre foi assim, graças a Deus, porque daí nós dependemos do Senhor. É verdade, né? É verdade. Mas hoje nós não podemos, por exemplo, depender das agências para fazer essa representação em Brasília. Eu tenho ido a Brasília semanalmente, né? Estou morando em São Paulo hoje. Então, o que acaba acontecendo? Deus acaba viabilizando e suprindo por meio de alguma pessoa que Deus desperta, né? De um irmão. Então, eu tenho um irmão que é um empresário que grande parte, eu diria que 90% do esforço material para que isso se viabilize tem vindo dele, né? Então, graças a Deus, que Deus o abençoe. E eu falo, quando eu vejo um empresário assim, um irmão assim, eu falo, Deus o abençoe muito para que você continue investindo no reino, não é? E é assim que nós caminhamos, né? Na verdade, esse é um ministério, esse é um desafio da Igreja de Jesus, né? A Igreja de Jesus, ela precisa assumir isso porque esse é o seu papel, né? Fazer missões é papel do povo de Deus. O povo de Deus hoje é a igreja. É a igreja de Jesus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Exatamente. Precisamos agir como interdenominacionalmente, né? Esse é um grande desafio para nós hoje. Acho que nós,
não fiquemos só com a nossa Presa à nossa bandeira denominacional, eclesiástica, missionária, então, CEPAL, isso aqui, não. Nós caminhamos juntos, somos povo de Deus. Eu me alegro muito assim por saber, só dessa unidade entre as agências, acreditando numa liderança que consegue ser um porta-voz, isso já é um avanço e já é a obra de Deus, vamos dizer assim, né? É a obra do Espírito. Aqui a gente tinha um corinho, há muito tempo atrás, na época da renovação, obra santa, ninguém detém. Obra santa, ninguém detém. Ô Cassiano, passou muito rápido, tem muita coisa a gente falar, mas eu creio que você vai voltar e nós vamos te ajudar. Tem aí o site da mtb.org.br, é isso mesmo, né? Isso, mtb.org.br, também o indígena.org.br, é o site do Departamento de Assuntos Indígenas da MTB. Então, quem quiser entrar em contato com você pelo site da mtb.org.br, pode entrar. Se você quiser colaborar, participar, conhecer mais, abençoar, financiar, será muito bem-vindo. Há um programa atrás, há um programa que nós conversamos sobre obra missionária e é muito interessante perceber que missões também se faz com aqueles que contribuem. Então você pode ser um missionário, se tem condições para isso, contribuindo, enviando outro missionário. E está aqui o Cassiano, que faz uma obra missionária também nos poderes que nós temos representados em Brasília. Então, olha, é abrir a mente e perceber que algo novo Deus coloca diante da gente e a gente simplesmente pode dizer sim ou não. É muito simples a vida. Que Deus possa iluminar e renovar a sua mente de forma que ela se abra e você consiga compreender que o trabalho missionário é importante. Agora, abençoar o missionário também é importante. Participar financeiramente também é importante. Então, abra sua mente, abra o seu bolso e contribua. Esse é o Mente Aberta, quebrando alguns paradigmas e mexendo em alguns temas que, em alguns momentos, podem causar, assim, um incômodo. Mas essa é a fé cristã que vem para nos confrontar.